Cardoso nasceu em 10 de agosto de 1951, na Beira, província de Sofala, que fica no centro de Moçambique. Filho de imigrantes portugueses na colônia, o seu pai trabalhava na produção de leite. Cardoso estudou na África do Sul, onde foi expulso em 1974 por ter se manifestado contra o sistema de apartheid com a sua fraqueza. As autoridades da África do Sul deportaram ele para Lisboa. Cardoso permaneceu lá apenas alguns meses. Regressou a Moçambique a tempo de testemunhar a Declaração Oficial da Independência em 1975, onde foi criado o Partido Frelimo. Em 1976, ansioso por participar na construção de Nova África Socialista, Cardoso entrou para o jornal Tempo, um jornal estatal. Mas o seu jornalismo agressivo frequentemente incomodava a liderança da Frelimo. Cardoso era bem direito, ou melhor, ele não cobria nenhuma sujeira. Em 1980 foi nomeado editor da Agência de Informação de Moçambique. Isso significou um passo em frente no sentido de uma aproximação dura ao Partido Frelimo. Em poucas semanas Cardoso se tornou amigo de funcionários superiores do partido, incluindo Samora Machel, que era o presidente da República na época. Cardoso continuou a cultivar esta fonte ao longo da sua carreira. Ele já tinha muitos contatos dentro da Frelimo, e contatos muito poderosos. Entretanto, em 1982, ficou preso durante 6 dias por ter escrito um editorial sobre a Guerra de Moçambique, conhecida como Guerra dos 16 Anos. Em 1989, Cardoso tinha feito uma proposta para que os salários, por exemplo, dos trabalhadores simples fossem 3 vezes subidos ou fossem aumentados 3 vezes e que os salários de cima ficassem na mesma, com o objetivo de não haver trabalhadores que ganhem menos que os outros. Então, só que esta proposta, do ponto de vista da gestão da empresa na altura, não era cabível. Carlos acabou saindo da EN com alguns membros, acabou sugerindo que a Mediacoop vendesse a Mediafax para ele. A proposta foi negada pela maioria dos membros da cooperativa. Mesmo assim, Cardoso não desistiu. Ele fundou Metical na velha garagem onde Mediafax começou, chamou de Metical, mas era o Mediafax. Metical nasceu nos anos da corrupção desenfreada em Moçambique. Em nomeado anos 90, muitas empresas privatizadas haviam aberto falência, mas todos queriam ser empresário. Em 1992, foi criado o Banco Comercial de Moçambique, BCM, uma decisão que haveria de ter consequências fatídicas para a carreira de Carlos Cardoso. Entretanto, depois de Acordo Geral da Paz, a economia de Moçambique começou a atingir impressionantes taxas de crescimento do mundo. Apesar do impressionante crescimento, Carlos Cardoso manteve-se cético sobre se a revolução capitalista de Moçambique estaria de facto a ajudar o empobrecido do país. Suspeitava que houvesse lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e outras atividades ilegais. Em 1996, Carlos começou a seguir as atividades da família Sattar. O Metical fez a cobertura de uma investigação a um esquema de lavagem de dinheiro no valor de 14 milhões de dólares no BCM. O governo moçambicano acusou de envolvimento neste esquema a família Sattar e o Vicente Ramaia, um funcionário da BCM. Quando a esquema veio a público, 2 membros da família Sattar fugiram para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Cardoso se manteve simpatizante da Frelimo, mas ele começou a desconfiar mais das políticas do governo que beneficiavam principalmente os ricos. Como membros de um partido fundado para lutar pelos direitos dos pobres acumulavam enormes fortunas pessoais, Cardoso denunciou alguns negócios menos claros e não se retinha em desacar o governo nos seus editorias. Em março de 2000, Carlos utilizou documentos obtidos ilegalmente para ajudar a compreender o caso alegada corrupção do Banco Austral. Durante este período, o Metical publicou vários artigos ligando os escândalos da BCM e do Banco Austral a um maior padrão de corrupção indiscriminada no governo. Cardoso, no seu último artigo publicado, especulava que o dinheiro da droga estava a ser lavado através do BCM e do Banco Austral com cumplicidade oficial. Cardoso já era o perigo para todos os corruptos de Moçambique. Numa reunião do conselho, Cardoso tomou a palavra e atacou verbalmente o que ele descreveu como facção de bandidos dentro da Frelimo. Ele continuou escrevendo artigos no Metical denunciando figuras de topo da Frelimo. Carlos já era jornalista que tinha os contatos, a habilidade e a tendência para confrontar a elite no poder com provas sobre a sua própria corrupção. No início de outubro de 2000, 2 pistoleiros, Anibalzinho e Carlito, começaram a visitar os escritórios do Metical frequentemente.
Numa das suas visitas, Anibalzinho perguntou a pessoas que trabalhavam no Metical para indicarem quem era Carlos Cardoso. Anibalzinho e Carlito normalmente pagavam os exemplares com notas altas. Isso causava problemas com o troco, e dava tempo aos dois examinarem o escritório, para planejar o crime. Visitaram pela última vez o Metical no dia 17 de novembro de 2000. Em 22 de novembro de 2000, Carlos Cardoso fechou a edição do dia e enviou por fax o Metical aos mais 400 assinantes, sobretudo diplomatas, funcionários do governo e pessoas ligadas aos negócios. Depois ele entrou no carro com o motorista, e dirigiram-se em grande velocidade à casa na esperança de chegar a tempo, porque queria assistir o jogo de futebol que passava na televisão. Eram a cerca das 18h30, as ruas de Maputo fervilhavam com o trânsito. A 3 quarteirões do Metical, 2 carros bloquearam o carro de Carlos Cardoso. De seguida 2 homens armados de espingardas AK-47, dispararam contra o carro de Carlos Cardoso, matando o mesmo instantaneamente e ferindo gravemente o motorista. Os envolvidos. Segundo a EN, um homem de negócios local, Ayob Abdul Sattar, e o seu irmão, Momad Abdul Asif Sattar Mini, e o antigo gerente bancário, Vicente Ramaia, foram acusados de terem ordenado o assassinato de Carlos Cardoso. 3 homens foram acusados de o terem executado: Aníbal Antônio dos Santos Júnior, conhecido também como Anibalzinho; Manuel Fernandes, conhecido como Manuel Escurinho; e Carlito Rachid Cassamo. Um tempo depois, outros foram acusados também como mandantes: Cândida Cossa e Nimpini Chissano. Maldição de Cardoso? Em 19 de novembro de 2007, Nimpini Chissano, que estava sendo acusado também como mandante do crime, faleceu devido a problemas cardíacos. 4 de fevereiro de 2010, Cândida Cossa, que também era acusada como mandante do crime, faleceu vítima de doença. De 2013 a 2014, Ayob, Nini e Ramaia conseguiram liberdade condicional, porém, a suposta maldição de Cardoso não parou. Em 21 de fevereiro de 2014, Ramaia foi assassinado a tiro dentro do seu carro, em Maputo. Em 3 de julho ainda em 2014, Ayob foi assassinado com 2 tiros no Paquistão. Nini Sattar alegou problema de saúde e pediu autorização para se deslocar à Índia, onde deveria receber o tratamento médico. O pedido foi aceite, mas Nini, em vez de ir à Índia, ele se deslocou a Londres. Ele começou a violar as regras da liberdade condicional, como não fazer negócios ilegais. Nini Sattar é atualmente acusado de conexão para o rapto de vários cidadãos, assassinato do procurador Marcelino Vilanculos, resgate de 2 cidadãos nas mãos da polícia, entre outros crimes. Entretanto, em 2018, foi capturado ao abrigo de um mandado de captura internacional no Reino da Tailândia. Até hoje está na prisão. Escurinho saiu por bom comportamento, mas ele já tem problemas de saúde. Anibalzinho ainda está na prisão. Ninguém mais ouviu falar de Carlito. Outros dizem que foi solto, outros alegam que ele foi executado na prisão. Carlos Cardoso morreu com 49 anos de idade e deixou 2 filhos. Hoje ele é considerado como o melhor jornalista de todos os tempos em Moçambique. Esse foi o vídeo de hoje, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até breve! Eu consegui tomar conta das crianças e há outras pessoas que também têm ajudado.